Irmãos, no decorrer da nossa jornada em direção aos céus, nessa caminhada que nós desenvolvemos dia após dia em direção aos céus, nós precisamos, claro, nos colocarmos numa situação que seja segundo a vontade de Deus. Eu não posso ir para o céu da forma que eu acho que deve ser, mas eu preciso encaixar a minha vida na vontade do Senhor. Eu preciso permitir que a palavra de Deus encontre lugar dentro do meu coração. Eu preciso deixar que aquilo que é de Deus venha envolver-me de uma forma tão intensa, de uma forma tão poderosa, a ponto de transbordar da minha vida, transbordar da minha existência, águas de vida, águas, ações que reflitam a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus em nossa vida. E quando nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que somos feitos em novas criaturas. O fato de sermos novas criaturas leva-nos a praticarmos atitudes diferentes daquelas que são comuns àqueles que vivem nesse mundo, atitudes diferentes daqueles que vivem segundo os rudimentos, as direções que são dadas pela sociedade, que são dadas pelos homens. As nossas atitudes hão de refletir a presença de Cristo Jesus. O nosso falar há de refletir. Amém? O nosso agir será para a alegria do Espírito Santo. No nosso coração já não existirá a amargura, a cólera, mas seremos uns para os com os outros bondosos. É a ação do Espírito de Deus na vida do homem. Você é servo do Senhor? É tua obrigação refletir a presença de Cristo Jesus. Impossível, irmãos, impossível que alguém seja de Cristo e viva segundo aquilo que esse mundo ensina. Impossível que alguém seja homem, seja uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus e pratique aquilo que esse mundo diz que é correto, aquilo que esse mundo ensina. Impossível. Na verdade, o Senhor nos chamou para nós sermos sal e, como sal, temperarmos esta terra, temperarmos a sociedade, ensinando-os a viver segundo aquilo que Deus quer. É nossa obrigação, minha obrigação, tua obrigação, falar do amor de Cristo Jesus, testemunhar do amor de Cristo Jesus onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Você não pode ficar calado, você não pode ficar como uma estátua, não, de forma alguma, você não pode ficar como uma estátua, mas você precisa abrir a tua boca, você precisa testemunhar do Senhor, você precisa falar do Senhor, falar do amor de Cristo Jesus para esse povo carente de salvação, para esse povo carente da graça de Deus. Amém? Este é o ensinamento de Deus para as nossas vidas. Esta é a orientação do Senhor para as nossas almas. Quando nós lemos, por exemplo, as palavras de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 29 e seguintes, está escrito o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. 31. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esta é a orientação do apóstolo Paulo para aqueles que moravam em Éfeso, para a igreja de Éfeso. Mas é uma orientação tão válida,
tão maravilhosa, tão real, irmãos, que hoje, 2000 anos praticamente após essas palavras serem narradas, nós podemos tomar posse delas e fazer uso desta orientação do apóstolo Paulo, porque quando nós usamos essas orientações, nós vamos crescer na presença do Senhor, nós vamos crescer na graça de Deus, porque o Senhor há de mover poderosamente através das vidas que se enquadram, que se encaixam na sua visão, no seu desejo. Deus quer para mim, Deus quer para você, meu amado. Deus deseja que nós venhamos a desempenhar sobre a face da terra ações que mostrem a sua graça no nosso viver. Nós precisamos refletir aquilo que deve ocupar o nosso coração. E quando o nosso coração, irmãos, está cheio da graça do Senhor, quando a nossa vida é a habitação do Espírito Santo de Deus, nós vamos entender que vamos proferir apenas coisas boas. Da nossa boca, irmãos, jorrará apenas águas que edificam, águas que hão de transformar aqueles que nos ouvem, águas que hão de falar aos corações, e vidas serão com certeza alcançadas, serão transformadas pelas palavras que haveremos de proferir. Nós não podemos usar a nossa boca como uma fonte da qual jorra águas amargosas, não, de forma alguma. A Bíblia nos diz de forma clara em Efésios capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavras que fazem mal ao próximo. Essas palavras não devem existir na nossa vida, irmãos. Eu não posso proferir palavras que sejam torpes, palavras que vão trazer danos ao próximo. Eu preciso respeitar o próximo, e as palavras que eu preciso proferir com relação ao meu irmão, a você que me ouve, que você precisa proferir àqueles que são próximos, deverão ser palavras de bênção. Palavras de bênção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Entende, irmãos? É isso que Deus quer, é isso que Deus quer que sejamos. Sejamos uma fonte da qual as palavras que jorram de nós sejam palavras que edifiquem vidas, que façam vidas crescer no conhecimento do Senhor, que tirem vidas do poço do pecado, que resgate vidas do lamaçal do pecado, que resgate almas, irmãos, das garras do inimigo. E isso nós fazemos quando proferimos palavras que são ungidas, cheias do Espírito Santo de Deus. Você que me ouve, você que está a escutar esta palavra, o que é que você tem falado? O que é que tem saído da tua boca? Qual a água que jorra da fonte da tua boca? Qual a água? A água que mata a sede das pessoas? A água que mata a sede das pessoas? Ou uma água amarga, venenosa, poluída, que causa danos profundos naqueles que estão próximos a você? Você precisa refletir a respeito disso. É preciso que sejamos bênçãos. É preciso que tu sejas bênção. É preciso que eu seja bênção. Nós estamos nessa terra, meu amado, para abençoar aqueles que são nosso próximo. Este é o ensinamento do Senhor. E quando você age de acordo com este ensinamento, a tua vida torna-se um testemunho vivo. As pessoas olharão para você e verão que Cristo Jesus é teu companheiro, que você anda com o Senhor Jesus Cristo, que os passos que você dá são passos firmados na rocha. As tuas atitudes serão bênção na vida das pessoas. É isso que Deus quer, meu irmão, para nós. É este o desejo de Deus para a tua vida. Nós precisamos cuidar da nossa boca, cuidar da nossa palavra. Nós sabemos que a palavra tem poder tanto para edificar quanto para destruir. Sabemos que quando nós proferimos uma palavra ruim,
até mesmo a respeito de um político, a respeito de um desafeto, a respeito de uma pessoa qualquer. Quando nós proferimos uma palavra ruim, uma palavra de maldição, nós estamos dando uma carta de autoridade para que o diabo vá até aquela pessoa e cause dano à vida dela. E o Senhor nos chama, através da Bíblia, para que nós possamos ser canais de bênçãos. Nós não podemos, amados, nós não podemos proferir palavras ruins com relação ao próximo, palavras de maledicência, palavras de maldição. Não, você está nessa terra para fazer tal qual Cristo Jesus e ser um abençoador, para que, mesmo que as pessoas andem no caminho errado, estejam dando passos no caminho errado, esteja na direção equivocada, mas que as tuas palavras sejam usadas pelo Senhor como palavras direcionadoras, que eles ouçam e saibam o que estão fazendo, que possam voltar para o caminho certo. Essa é a vontade do Senhor para a tua vida. É isso que Deus quer que você faça, irmão precioso. Portanto, seja você uma fonte de bênção, onde quer que você esteja, dentro da tua empresa. Quantos que me ouvem, que abençoam a empresa na qual estão? Quantos? Quantos estão dentro de uma empresa e lembram de diariamente declarar a bênção sobre a empresa, sobre o empresário, sobre o proprietário, sobre os colegas de trabalho? Muitas vezes as coisas não funcionam de forma adequada, e isto, irmão, é porque você não está agindo de forma adequada. Porque se você orasse e declarasse a bênção de Deus, como ensina a palavra do Senhor, certamente a empresa seria bênção e você seria bênção também dentro da empresa. Nós precisamos entender este mistério de Deus. Nós precisamos entender e praticar a vontade do Senhor onde quer que nós estejamos. No versículo 30 de Efésios capítulo 4 diz: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Talvez você fale, Elias Oliveira, eu não entristeço o Espírito de Deus, eu não entristeço. Eu faço tudo certinho. Mas a cada instante que você pisa na bola com Deus, a cada instante que você desobedece a Deus, a cada instante que da tua boca palavras torpes, palavras de maldição são proferidas, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. A cada instante que você age de forma errada, você entristece o Espírito Santo de Deus. A cada minuto que você não dá testemunho como funcionário dentro de uma empresa, que você age errado dentro de uma empresa, por exemplo, que você faz alguma coisa que não é boa, que você, por exemplo, cola na escola. Tem tanto crente colando na escola, não é verdade? Que você não honra a tua palavra, que você não é uma pessoa digna. A cada instante que você tem um namoro impuro, um relacionamento impuro, um casamento impuro, a cada instante que você deixa a carne frutificar, deixa a carne dar frutos, crescer, tomar corpo. Todas as vezes que você age dessa forma ou permite que essas coisas aconteçam na tua existência, você está entristecendo o Espírito de Deus. Você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que nós temos a marca de propriedade de Deus cravada dentro de nós. Nós temos a marca de propriedade do Senhor. Essa marca, meu querido, precisa ser visualizada por todos. Nós precisamos ver também essa marca. Ela precisa estar em um local dentro do nosso corpo, a ponto que eu possa enxergar e sempre lembrar-me que eu fui comprado pelo Senhor, que eu sou propriedade de Deus, sou marcado para a salvação, marcado para a redenção, marcado para ser uma nova criatura. E essa marca precisa ficar em evidência, não para que eu mesmo veja, mas para aqueles que nos cercam também possam visualizá-la. Que as pessoas que nos cercam reconheçam em nós que somos marcados pelo Senhor.
e que eles possam também ter esse desejo, irmãos, de possuírem a mesma marca que nós temos. Mas para que isso aconteça, eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. A minha vida precisa ser pautada em princípios divinos. Eu preciso ter o prazer, a alegria, a satisfação de fazer a vontade de Deus. E isto a cada instante da minha existência. Nós, como novas criaturas que somos, irmãos, não existe a possibilidade de abrirmos concessões para o erro. Não existe a possibilidade de abrirmos concessões para o pecado. Não existe. Você foi chamado, foi resgatado, foi retirado das garras do diabo. O Senhor te comprou, te marcou para que tu sejas uma nova criatura e, nesta condição de nova criatura, você não pode voltar à lama, você não pode voltar aos braços do diabo, você não pode reatar a amizade com o capeta, você não pode, meu irmão, voltar às velhas práticas, nem tampouco abrir espaço para que a tua carne, o que é a carne? É a antiga natureza, a natureza que não foi restaurada, a natureza que não foi resgatada no sangue de Cristo Jesus. Você não pode abrir espaço para que a tua velha natureza queira reinar, queira falar mais alto no teu ser. Você não pode fazer isso, porque todas as vezes que você abre espaço para o pecado, você entristece o Espírito Santo de Deus. E entristecer o Espírito Santo de Deus é perder a comunhão com o Senhor. É perder a comunhão com o Senhor. É perder a unidade com Deus. E aqueles que perdem a unidade com Deus, isso só acontece quando há pecado dentro do coração, quando há pecado na vida. E se há pecado, irmãos, e se existe pecado, a comunhão com Deus deixa de existir. E o Senhor nos diz de forma clara, através da sua palavra, que o pecado nos separa dele. O pecado nos afasta dele. Não é Deus que se afasta da gente. Não é o Senhor, porque ele continua sendo fiel, mesmo quando somos infiéis. Mas, quando eu peco, eu estou me ausentando da presença do Senhor. Eu estou me retirando da presença de Deus. E pior, irmãos, eu estou abrindo a minha vida para toda sorte de ações do mal. O capeta faz a festa. O capeta faz a festa naqueles que entristecem o Espírito Santo de Deus. Portanto, irmão muito precioso, irmã muito preciosa, oh glórias, a você que me ouve, a você que está ligado, a você que está ouvindo esta palavra, eu quero dizer para você: jamais entristeça o Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que a carne queira falar mais alto, todas as vezes que o desejo pelo pecado falar um pouco mais alto, olhe para a marca de Cristo, olhe para a marca, olhe para o selo que você tem, um selo que diz que você é propriedade de Jesus. Honre essa marca, honre esse selo, diga não para o pecado, diga não para as coisas erradas. E, desta forma, e aqueles que agem desta forma, alegram o Espírito Santo de Deus e, com certeza, aproximam-se ainda mais do Todo-Poderoso. É isso que Deus quer para mim. É isto que Deus quer para aqueles que o servem, que sejam separados desse mundo. E a separação consiste em viver a vontade de Deus. A separação consiste em fazer a vontade do Senhor. A separação, irmãos, é a santidade. É a santidade. É a prática de atitudes que mostram a presença de Deus na tua vida. Portanto, sede santos, sede santos. Esse é o mandamento do Senhor para as nossas vidas. Mas o Senhor Jesus,
este que nos amou de uma forma tão grande, que deu o seu sangue em nosso favor. O Senhor quer mover de uma forma poderosa dentro do teu ser. O Senhor quer fazer que haja uma fogueira que arde com intensidade dentro do teu ser. E essa fogueira, irmãos, ela vai nos levar a viver a vontade dele. E o apóstolo Paulo, entendendo essa realidade, ele afirma àqueles da igreja de Éfeso, no versículo 31, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e assim toda malícia. Longe de vós, abandonem. O apóstolo Paulo, que tinha dentro do seu ser uma fogueira ardente, seu coração queimava de amor pelo Todo-Poderoso. Ele, mais do que ninguém, sabia o que era esta verdade. Ele, mais do que ninguém, compreendia esta realidade. Porque ele abandonou a amargura, ele abandonou o ódio, ele abandonou a raiva, as gritarias, os insultos, as maldades. O apóstolo Paulo deixou a malícia, deixou tudo aquilo que era comum à vida dele antes dessa comunhão com o Todo-Poderoso. E ele sabia do que falava, irmãos. Ele sabia que, para que aquela chama cada dia mais crescesse dentro do seu coração, era preciso deixar aquilo que é desta terra, era preciso deixar os desejos da carne, era preciso deixar atitudes carnais. E ele orienta a igreja de Éfeso para que eles tomem uma atitude, irmãos, uma atitude que os levariam cada dia mais à presença do Senhor. É essa atitude que você que me ouve precisa tomar, que você ouça a orientação do apóstolo Paulo, que você ouça essa orientação, que você faça uma análise da tua vida, veja se porventura a carne não está falando alto no teu ser, se a tua vontade natural, a tua natureza normal, a tua natureza, a antiga natureza, se ela não está crescendo dentro em você. Analisa. Porque se a antiga natureza crescer, se a tua carne ganhar fôlego, a fogueira do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo, que deve arder com intensidade dentro do teu coração, ela certamente há de se apagar. Porque a fogueira nada mais é do que a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. E as atitudes da carne, irmãos, as atitudes da carne entristecem o Espírito, afasta o Espírito Santo de Deus de você. Nós não podemos viver segundo aquilo que nós entendemos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele não foi uma boa pessoa. Quando você lê os escritos lá em Atos, você verá que o apóstolo Paulo não era uma boa pessoa. Não era. Era uma pessoa complicada, difícil, cheio de ódio dentro do coração, amargura, gritaria, blasfêmias, essas coisas todas faziam parte da vida do apóstolo Paulo. Mas um dia que ele encontrou o Senhor, irmãos, um dia que ele encontrou a Deus, a sua vida foi mudada, foi transformada. Ele deixou tudo aquilo que era comum ao homem natural, tudo aquilo que era comum àqueles que não conhecem o Senhor, e ele passou a cultivar uma amizade íntima com o Senhor. E essa amizade culminou com a presença do Espírito Santo dentro do seu ser. E este foi um homem que foi usado poderosamente por Deus. Quer você também ser usado por Deus, meu amado? Aqui está o exemplo do apóstolo Paulo. Ele está ensinando como você deve agir para que sejas um vaso útil nas mãos do Criador, para que sejas um vaso útil na mão do Todo-Poderoso. É preciso observar esses ensinamentos, colocá-los em práticas. E quando assim nós fazemos, amados, coisas novas hão de acontecer na nossa vida, porque as pessoas verão Cristo Jesus, desejarão conhecer a Cristo Jesus, e você será o instrumento usado pelo Senhor para manifestar a sua glória àqueles que necessitam, àqueles que precisam. Entenda isso. Busque isso de Deus para a tua vida. Busque isso de Deus para a tua vida. No versículo 32 de Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo nos ensina: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Em outra versão diz: sejam bons, atenciosos, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Eis aqui outro ensinamento do apóstolo Paulo, mas esse ensinamento só será uma verdade na vida das pessoas a partir do momento em que houver uma renúncia da carne, uma renúncia dos desejos da carne, a partir do momento que você mortificar a tua vida. Você mortifica a tua vida, a graça de Deus se manifestará na tua existência. Você mortifica a tua vida, estas qualidades serão uma realidade no teu dia a dia. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles dentro do coração arde a presença do Senhor como chamas, essas pessoas serão benignas, serão bondosas, serão compassivas, terão em si o perdão para liberar sobre as vidas daqueles que de uma forma ou outra nos causa dano. É assim que o Espírito Santo de Deus nos ensina, irmãos. É preciso que sejamos bondosos uns para com os outros. Você já viu que a bondade já não é mais uma qualidade hoje no meio da igreja? As pessoas não ajudam, as pessoas não são boas uns para com as outras sem que haja um motivo de interesse. Quando há um motivo de interesse, aí você vê a bondade se manifestando. Mas naturalmente, irmãos, as pessoas já não cultivam a bondade, não são benignas umas para com as outras. A benignidade está desaparecendo, irmãos. Porque vivemos dias em que a carne está cada dia mais forte. Vivemos dias em que as pessoas estão dando muito valor à carne. Vivemos dias em que as pessoas estão vivendo para si próprio. O interesse das pessoas é satisfazer o seu eu. E esquece, irmãos, que nós estamos aqui para ser um com o próximo. Amar o próximo como a nós mesmos. E quando você ama o teu próximo como a si mesmo, irmão, aquilo que você tem, você compartilha com o próximo. Se o próximo necessita de uma ajuda financeira e se você tem condições, você certamente não medirá esforços para abençoar aquela vida. Se alguém necessita de sustento, você ajuda. Se alguém necessita de roupas, você ajuda. Se alguém precisa de cuidados médicos, você está pronto a abençoar. Isso é a benignidade, é a manifestação do Espírito Santo de Deus dentro do coração das pessoas. São qualidades que só os servos do Senhor têm. Só os servos do Senhor têm. É coisa rara hoje em dia? Sim, é coisa rara. Por que coisa rara, irmãos? Porque hoje as pessoas estão interessadas apenas em satisfazer o seu eu. Estão na igreja em busca da promessa. Estão na igreja em busca da riqueza. Estão na igreja em busca de um tanto de situações favoráveis a si próprio. Mas poucos estão na igreja entendendo o que é uma comunidade solidária, uma comunidade na qual uns devem abençoar os outros. É uma comunidade solidária. A bênção precisa ser mútua. Nós precisamos liberar, irmãos, aquilo que nós temos para que aqueles que necessitam sejam agraciados. Precisamos ser provedores na vida das pessoas. É muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem para os necessitados: Deus proverá. Não é verdade? As pessoas chegam para o necessitado e dizem: Deus proverá, meu irmãozinho. Deus proverá, vou orar por você. Só que esta pessoa que declara que Deus proverá e irá orar, são pessoas que talvez tenham posses, pode ajudar, pode ser bênção na vida do próximo, mas não são, amados, porque essa benignidade, esse amor uns para com os outros está deixando de existir, porque o que está marcando os corações, irmãos, são os interesses pessoais, mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para que nós possamos ser bênção na vida do próximo. É assim que deve funcionar. É assim que Deus quer.
E se porventura alguém te causou dano, alguém te proferiu uma palavra ruim, uma palavra que o entristeceu, que te machucou, é preciso que você também libere perdão. Que a benignidade, esse amor ao próximo, seja tão intenso a ponto de você perdoar aqueles que te ofendem, perdoar aqueles que tocaram em você, perdoar aqueles que não foram felizes em proferir algum tipo de palavra ou afirmação a teu respeito. O perdão, irmãos, precisa ser liberado. Se você deseja perdão, libere também perdão. Foi assim que o Senhor fez, foi assim que Cristo Jesus nos ensinou que devemos perdoar, amar o próximo a ponto de perdoar as suas atitudes más. O perdão, irmãos, é algo extremamente interessante e necessário para que tenhamos comunhão verdadeira com Deus. Quer você ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus? Não guarde dentro do teu coração a amargura, não guarde o ódio, amém? Mas sejam bons, perdoa aqueles que te causam dano, perdoa aqueles que de uma forma infeliz tocou em você, tocou na tua família. Vá até esta pessoa, diga-lhe que você o perdoa, amém? Se ele quiser receber teu perdão, amém. Ah, mas Elias Oliveira, eu que fui o tocado, eu que fui a pessoa ferida, eu é que vou pedir perdão? Sim, amados. Sim, assim é o corpo. É desta forma o corpo. Assim que deve funcionar o corpo. É assim que deve funcionar o corpo. Deixe-me fazer uma ilustração. Quando você chuta uma pedra, arrebenta o dedão do pé. Quem é que cuida do dedão do pé? Os dedos das mãos. As mãos deveriam estar tristes porque talvez você não consiga andar, você não está conseguindo andar da forma correta. Mas quem é que vai ajudar? São as mãos. É assim que deve ser, meu querido. É o corpo. É um cuidando do outro. Se alguém te fere, vai lá, peça perdão. Acerta a situação. É o mandamento do Senhor. É o ensinamento de Deus. Libere perdão, ame o próximo como a si mesmo, esse é o ensinamento de Cristo. E quando nós agimos assim, irmãos, seremos luz em meio às trevas, seremos luz, porque a graça do Senhor há de se manifestar poderosamente, a graça do Senhor há de se manifestar maravilhosamente na vida da gente. E quando nós agimos desta forma, nós seremos luz àqueles que nos cercam. A sociedade verá em nós a presença do Senhor Jesus Cristo. Seremos pessoas das quais transbordam apenas águas doces, águas que edificam, águas que curam, ou seja, palavras que edificam, palavras que curam. Amém? O Espírito de Deus que habita em nós alegrar-se-á com nossas ações, oh glórias, seremos cheios do Espírito Santo de Deus, receberemos a autoridade para manifestar a graça de Deus, e não teremos em nossos corações amargura, ódio, raiva, maldades, amém? E seremos atenciosos uns para com os outros, o amor de Cristo, que deve ser uma das nossas qualidades, se manifestará para com aqueles que nos cercam. E esses terão vontade de conhecer ao Senhor, ao Deus que você serve, e serão também assim transformados, restaurados, e serão feitos em novas criaturas. Portanto, irmãos, ame o Senhor acima de todas as coisas. Amém? E o próximo como a si mesmo. Dê lugar para que o Espírito de Deus venha agir através da tua vida. Dê lugar. Seja uma fonte de águas vivas. Seja uma fonte de água viva. Seja uma fonte de água viva. A água que, quando jorra, dá vida àqueles que estão próximos. E que Deus abençoe você. Encha teu coração com a sua palavra. Amém? Que você tenha entendimento para viver aquilo que Deus quer. E que sejas uma nova criatura. E que as pessoas olhem para você e desejem conhecer esse Cristo, esse Deus ao qual você serve,
ao qual você consagrou-se e recebeu o selo, recebeu a marca como propriedade exclusiva. Que Deus te abençoe, guarde você, a sua casa, sua família, e que a paz do Eterno esteja sobre a tua existência. Nós lemos Efésios capítulo 4, do versículo 29 até o versículo 32. Um abraço, povo do Senhor, que Deus esteja convosco. Tamanha imensidão. Esta é a Missão Cristã Vivos. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Não deixe de acessar o nosso site. Conheça nosso trabalho, vivos.com.br. Um abraço ao teu irmão, Pastor Elias de Oliveira. Que Deus os abençoe. Um abraço, gente.